Ok. Pode ir? Vou começar aqui. É muito estranho essa tela. Boa tarde, novamente. Exatamente hoje a gente vai estar abordando sobre química orgânica com os professores, né, Dayane, no caso sou eu, e o meu companheiro Marcelo. Né? A química orgânica é um tema bem amplo, então eu vou tentar assim, sintetizar mais, explicar de forma resumida o que seria a química orgânica, né? De uma forma geral, o que ela é. E vou estar falando também um pouquinho do carbono, que a gente vai estar descobrindo que é o elemento principal da química orgânica. Após isso, a gente já vai dar início às questões do Enem. Ok? O que é? Né? O que seria a química orgânica? Ela é um ramo da química que estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam carbono como principal elemento químico de sua constituição. Né? Como já foi dito, o carbono ele é representado pelo símbolo C na tabela periódica. O próximo slide a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre ele. Né? Além do carbono, quais são os outros compostos orgânicos? Temos o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, fósforo e enxofre. E temos alguns exemplos desses, até um pouco na parte mais da biologia, que são as proteínas, os glicídios, lipídios, vitaminas e enzimas. Agora a gente vai estar abordando as características do carbono. Como já foi dito, ele é o elemento químico principal que forma todos os compostos orgânicos. Ele é um metal e, conforme a tabela periódica, ele possui algumas características. Como já foi dito, ele é representado pelo símbolo C, o símbolo carbono. Ele tem a sua massa atômica igual a 12, que é essa aqui do cantinho. Eles colocam um valor mais aproximado, né, que seria o 12. Ele tem um número atômico representado pelo Z, que é igual a 6. Né? Aí que aborda mais algumas características dele que a gente estuda, né, geralmente ao longo do ensino médio, que é o quê? A configuração eletrônica, que é representada, no caso do carbono, é o K igual a 2 e o E igual a 4. Também tem a sua distribuição eletrônica em estado fundamental, que é 1s2, 2s2, 2p2. Apresenta 4 elementos na camada de valência. Ele pode formar até 4 ligações. Pode formar cadeias curtas ou longas, com várias posições. Então, ele pode estar aqui, ó, ligado a outro carbono, mas ele também pode estar ligado a outros átomos, como nitrogênio, enxofre, e várias das suas 4 ligações. Okay? Ele só pode ter 4, ó. Essas 4 aqui. Pode ser dupla, tripla, mas são 4 no total. Aí, aqui embaixo, o carbono é classificado de acordo com a composição que ocupa na cadeia carbônica. O que seria isso? Se ele está ligado apenas a um carbono, ele é denominado como primário. Se ele está ligado a um carbono aqui e outro aqui, resumidamente ligado a 2 carbonos, ele é denominado como secundário. Se está ligado a um carbono aqui e um embaixo, 3 carbonos ligados a ele é o terciário. E caso todas as suas pontas sejam ligadas a 4 carbonos, né, em cada ponta, ele é denominado como quaternário. Lembrando que ele tem que estar ligado ao carbono, a ele mesmo. Não conta como se estiver ligado ao enxofre, né? Não conta, conta com o carbono. Ok? Agora nós vamos estar dando início às questões do Enem. A primeira é do Enem de 2012. Eu vou estar lendo a questão. Depois eu vou estar clareando o que a questão está propondo, né? Qual é realmente a pergunta que a questão quer, com a resposta, né, que quer obter. Eu vou estar lendo cada tópico das respostas aqui, explicando o que seria cada um deles. E depois a gente tenta responder, ou aguardo você só tem dúvida, né? Aguardo você responder, ou se ela tiver alguma dúvida, a gente retorna e a gente vai conversando para ficar uma forma mais fácil de aprender. Ok? Então, há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães,
cervejas e vinho. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. Um exemplo que também temos é fazer o bolo. Algumas massas prontas já vêm com fermento. Caso a gente mesmo tenha que fazer ali, né, com a cenoura, por exemplo, bolo de cenoura, a gente tem que ficar com a cenoura, a gente tem que estar colocando fermento exatamente para que o bolo ele venha crescer. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da A. Liberação de gás carbônico. B. Formação de ácido lático. C. Formação da água. D. Produção de ATP. E E. Liberação de calor. Então, basicamente, ele já nos disse ali, né, que na fabricação de pão, eles colocam as leveduras ali, que ela tem a função exatamente de promover o crescimento da massa, do pão, no caso, né, do pão chá. Mas o que aconteceria ali para aquele pão crescer após essa levedura? O que acontece ali? Ele quer saber esse processo, esse intermediário, né? Então, vamos ler as alternativas. A. Liberação de gás carbônico. Será que o gás carbônico ele é liberado durante a produção, fazendo com que o pão cresça? B. Formação de ácido lático. Né? O que seria o ácido lático? Basicamente, a produção de ácido lático ela se dá por meio da fermentação da lactose. Então, ela está mais ligada do leite. Né? Ela é fabricada através de uma bactéria. Industrialmente, a sua fabricação é pela fermentação controlada de exócios de leite, milho e melaço. Então, o ácido lático está mais ligado com a parte do leite, né? C. Formação de água. Então, será que o pão inchar é porque está formando água dentro? Será que é isso? A água que está fazendo o pão inchar? Alternativa D. Produção de ATP. Né? O que seria ATP? A gente estuda bastante o ATP na parte da biologia. Ele significa o trifosfato de adenosina. Ele é um nutritivo responsável pelo armazenamento de energia em suas ligações químicas. Ela está mais ligada, né, à energia do nosso corpo, nosso metabolismo. Né? É uma energia reserva, uma energia reserva que a gente tem, o nosso metabolismo. Mas será que isso está ligado ao crescimento do pão? Essa produção de ATP ali está fazendo o pão crescer? Letra E. Liberação de calor. Né? O que a gente conhece por liberação de calor? A gente estuda isso muito, essa alternativa, quando a gente está tratando de uma reação. Né? Ela é mais conhecida como uma reação exotérmica, que a gente libera calor, né? Se trata de aquecimento. Mas será que essa liberação de calor faz a massa do pão crescer? Então, qual dessas alternativas você acha que se enquadra melhor, que está relacionada, no caso, ao realmente crescimento do pão junto com a levedura? Marcelo, quer dar um complemento aí, Marcelo? Uma coisa que pode ajudar a pensar nessa situação, tenta imaginar o que faria uma massa expandir. A gente, por exemplo, quando coloca alguma coisa no forno, alguma massa, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, tenta analisar que fator que poderia influenciar para uma massa aumentar. Tá atrapalhando aí esse cachorro latindo? Mal dá para escutar. Então, a alternativa correta dessa questão, a Júlia falou aqui, perguntou se seria a liberação de gás carbônico. Então, essa é a alternativa correta, a Júlia, você acertou. Né? A fabricação de pães, ele é um processo que ocorre por fermentação alcoólica, né? Que seria realizado pelas leveduras, como foi citado no texto, mas a gente teria que ter noção do que seria essa levedura, né?
E também tem que ela é um evento anaeróbico, onde há a produção de álcool, etanol e gás carbônico, sendo responsável pelo crescimento da massa. Então, a alternativa correta, como já dito, Júlia acertou, é a letra A, liberação de gás carbônico. Júlia, ficou clara essa questão? Você ficou com dúvida? Você quer que retorna? Outra coisa, se errar não tem problema não, pode ficar tranquila que a gente tá aqui pra tirar dúvida. Não tem problema nenhum errar. Vamos lá pra próxima. É o Enem de 2003, então assim é. Ela quer que reexplique a alternativa correta. A explicação. Sim, vou voltar aqui. É porque eu acabo não vendo o chat. Então, exatamente, para a gente conseguir responder essa questão, geralmente a gente tem que ter um aprofundamento sobre as leveduras. Elas são fungos que são colocados nessas. No caso, ela funciona como fermento, que tem essa opção de crescer a massa, de inchar. Então, ela é produzida tanto na parte dos pães, como na cerveja e também na produção de vinho. Mas o que seria leveduras? Ela é praticamente a chave da questão para a gente poder saber que é a liberação do gás carbônico. Quando a gente coloca essas leveduras, ela funciona como fermentação alcoólica. Como o próprio nome já diz, contém duas coisas na fermentação alcoólica. O álcool, até mesmo por ela ser na fabricação de cervejas e vinhos, e o gás carbônico. Esses fungos, eles conseguem liberar esse gás carbônico, fazendo com que o pão ele venha a estar inchando esse pão. Está liberando ali através do aquecimento, dessas leveduras, ela acaba liberando esse álcool e junto a ele esse gás carbônico, que o que faz realmente inchar, no caso, seria esse gás carbônico que ela libera. Entendeu? Quer complementar, Marcelo? Não, pode ir, pode ir. Ok, Júlio? Até mesmo o fator por estar ligado à química orgânica, por o carbono também ser o elemento aí principal da química orgânica, acaba sendo uma questão que tem um pouco da biologia, mas também tem um pouco da química orgânica, pelo elemento. Enem de 2003. Deixa eu ver se eu pergunta. Nada? No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões de motor. Quando a gente fala combustão, já está ligado à queima. Okay? B. Nos eixos, que transferem torque às rodas e impulsionam o veículo. C. Na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho, mas aqui a gente já sabe que ele já falou de energia elétrica ali, D. Na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás. E E. Na carburação, com a difusão do combustível no ar. A maioria das questões do Enem, a gente consegue encontrar a própria resposta, assim, as dicas da resposta no próprio texto. Geralmente está tudo interligado, porque o Enem se trata até mais de uma questão bem mais cansativa do que difícil em si, Ele é composto por muito texto, então quando a gente chega nessa parte aqui de química, matemática, biologia, a gente já está assim, exausto. Vou estar falando um pouquinho dessa questão aqui. Temos algumas palavras-chave nessa questão que elas já nos dão um indício da resposta. Vamos lá, começando pelo aqui, uso de combustíveis fósseis. A gente sabe que os combustíveis fósseis eles são usados para geração de energia. Eles também são produzidos por decomposição de matéria orgânica. Tá aí, o conteúdo também está interligado com a química orgânica. Mas o uso dele também está interligado com problemas ambientais, devido à queima. Então, aí a gente já tem uma palavra-chave, combustíveis fósseis.
está ligado à queima, que também é um problema ambiental. Né? Vamos ver o que a gente consegue. O que seria também, que a gente precisa saber, transformação de energia química em energia mecânica. Né? O que é essa transformação? Vamos lá. A energia química é uma energia contida nas moléculas dos combustíveis, que seriam, no caso desse texto. Temos o exemplo da gasolina, etanol, diesel, que são exemplos de combustíveis fósseis. Ela é transformada através de reações em energia térmica ou mecânica, nesse caso é mecânica, que faz o carro se movimentar. Né? Por isso que há essa liga transformação. Então, a energia química que está relacionada com as energias das moléculas se transformando em energia mecânica, que está ligado mais ao mecanismo ali do carro, essa parte que ele comentou. Então, ela quer saber o meio, o que acontece ali no meio, para transformar essa energia química em energia mecânica. Acontece uma queima que faz essa transformação dos motores funcionais. Acontece esses eixos, a ignição, a exaustão, a carburação. O que você acha que acontece? Ela respondeu a letra A. Eu nunca esqueço de olhar no chat. Então, vou dar um exemplo. Vou falar se a resposta está certa ou errada, gente. Calma. Vamos lá. Durante a queima dos combustíveis fósseis, ali acaba ocorrendo uma reação química que acaba liberando energia. E esses gases gerados nessa combustão, eles movimentam os pistões, as peças, os móveis do motor, né? Dessa forma, a energia química é transformada em energia cinética, que é a do movimento. E mecânico se tratar de motores, por realizar o trabalho. Sendo assim, a alternativa correta, né? É a letra A, a Ju acertou, se trata da combustão, que gera gases quentes para mover os pistões no motor. Sempre que falar qualquer questão, seja questão teórica, ou seja questão de montar a reação, quando falar de combustão, ele já está ligado à queima. Sempre lembrar, sempre se uma palavra-chave, combustão, queima. É certo. Alguma dúvida, Júlia? Ela disse que só soube responder por causa da física. Mas é isso mesmo, ciência tá toda interligada. Tá tudo interligado. Mas assim, palavra-chave, geralmente combustão cai muito em vários contextos. Quando a reação que você tem que montar, você já tem que colocar, se falou combustão, você já sabe que o CO2 queima. Exato ter fixo essa questão. Às vezes eles não jogam a reação ali para você. Você tem que lembrar que combustão é uma queima. Se queima, libera gás carbônico, que é o CO2. Outra coisa também, que é uma dica para combustão, todo processo de combustão só acontece quando tem oxigênio. Tem que ter oxigênio para ter combustão. Isso. Não tem como você colocar fogo em algo sem oxigênio, às vezes tem oxigênio. Tem que ter. Mais uma coisa, Marcelo? Tudo bem até aqui, Júlia? Ela disse que ia pegar um fone para conseguir usar o microfone. A gente falando aqui. Tudo bem, podem continuar. Ótimo. Aí agora sou eu que apresento? A minha internet está muito ruim. Mas você tá conseguindo escutar? Tá tudo tranquilo. Só que de vez em quando dá uma travadinha. Mas podem continuar. Entendi. Vai compartilhar, Marcelo? Vou sim. Vou fechar aqui então. Cadê? Vou colocar a tela inteira que é mais fácil. Ver aqui. Vamos lá. Vocês conseguem ver meu mouse na tela? Não, liga o laser. Tem os 3 pontinhos. Onde que eu vejo esse laser? Geralmente tem os 3 pontinhos embaixo aqui, Marcelo.
Embaixo da Lá, onde? lá na alternativa é. Ó, Calma aí, que eu tô. é no slide aberto mesmo. Tá no slide aberto? É, abre. Não aparece nenhum três pontinhos aqui, não? Embaixo? Embaixo da letra E? Não. Nigo, sem você precisar pressionar o botão esquerdo. Já tá. Eu já pressionei, eu pressionei o botão direito. Não, mas não precisa pressionar. E- Embaixo, vou te mandar a foto aqui pra você ver. Calma aí. Pega o celular aí. Calma aí. Não tem 3 pontinhos em lugar nenhum. Calma, cara. É porque ele desaparece se você levar o mouse lá pra ele aparecer. Ah, tá. Você viu? Aqui nesse cantinho aqui, né? Ai, muito difícil. Ih, já é tecnologia, tecnologia. Ó, vamos lá então. Agora foi. Vamos lá. Enem de 2010. O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma das suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano, outro gás causador do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação da matéria orgânica em aterros sanitários. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida da Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por exemplo, letra A. Metano é fonte de carbono para organismos fotossintetizantes. A letra B. Metano é fonte de hidrogênio para organismos fotossintetizantes. Letra C. Gás carbônico é fonte de energia para organismos fotossintetizantes. Letra D. Gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para organismos fotossintetizantes. E a letra E. Gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbicos. Então vamos ver. O que ele quer saber? A questão, ela começa falando sobre processo de combustão que libera CO2 e que existem espécies que liberam o metano, que é o CH4. A partir disso, a gente tem que fazer uma análise do que as alternativas estão dizendo. Quando eu digo metano é fonte de carbono para organismos fotossintetizantes. Quando a gente pensa no processo de fotossíntese, a gente lembra sempre de uma formulazinha que a gente fala: a planta absorve luz, água e CO2 para formar a matéria orgânica e liberar oxigênio. Então, neste processo, a gente sabe que metano, que é CH4, não está incluso, porque a gente sabe que é CO2. A letra B fala: metano é fonte de hidrogênio. A gente sabe também, quando a gente fala sobre hidrogênio, que está muito presente na água. A fórmula química, a fórmula molecular da água é H2O. Então, se eu já tenho uma forma de conseguir, não teria como ser do metano. A letra C. Gás carbônico é fonte de energia para organismos fotossintetizantes. Quando a gente fala sobre o processo de fotossíntese, desde criança a gente sempre fala assim: para a planta crescer, ela precisa da luz do sol. Porque é justamente de lá que ela tira, que ela tem esse processo de receber essa energia. Ela só começa o processo de fotossíntese a partir do momento que ela recebe luz solar. Letra D. Gás carbônico como fonte de carbono inorgânico para organismos fotossintetizantes. Quando a gente para analisar, nosso corpo ele libera CO2 para a natureza com o nosso processo de respiração. Por exemplo, a gente inspira oxigênio e expira CO2. Então, todo processo que libera esse CO2, organismos que realizam fotossíntese absorvem ele. Então, é uma possível causa. E por fim, gás carbônico é fonte de oxigênio molecular para organismos heterotróficos aeróbicos. Quando a gente fala de aeróbicos, são sim organismos que utilizam oxigênio. Por exemplo, o ser humano é um ser aeróbico.
Mas o problema vem justamente daqui. A gente costuma nominar as plantas, que são justamente esses seres que realizam processo de fotossíntese, como seres autotróficos. O que seria isso? De uma maneira mais simples, e que geralmente alguns professores não gostam que a gente fale, são seres que produzem seu próprio alimento. Essa é a maneira mais simples de falar isso. Tem a maneira mais sofisticada, que seria dizer que são organismos que conseguem sintetizar matéria orgânica. É uma possibilidade. Mas plantas não são heterotróficas. E a partir disso, não faz sentido utilizar gás carbônico como fonte de oxigênio para organismos heterotróficos. Não, a gente não utiliza CO2 no nosso corpo para realizar algum processo. Ou isso está relacionado com a liberação de CO2 na atmosfera. Então, o que a questão quer saber, que eu até me embolei o gadinho, é esse aumento de CO2 na atmosfera, ele está relacionado com que equilíbrio ecológico? Qual ser vivo que utiliza de CO2 ou de metano para sua para uma utilidade específica, para manter esse equilíbrio? Aí, Daniela, não precisa ser o Diego ou Júlia, que você está com o microfone. Qual alternativa que você acha que é a correta? Alternativa B. Letra B? D. Fala de novo que tá baixinho. Ficou baixo pra mim. É. D de Dayana. A resposta tá correta. A planta ela vai utilizar esse CO2 no seu processo de fotossíntese, porque aqui, ó, gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para organismos fotossintetizantes. Quando a gente sabe que CO2 ela é uma molécula inorgânica, a gente já consegue eliminar algumas questões específicas. Mas a principal para você conseguir responder essa questão do Enem seria justamente com a matéria de biologia que explica sobre fotossíntese. Essa questão envolveu algumas partes sobre química, mas o principal para você conseguir responder isso seria se você soubesse como que é o processo de fotossíntese. É por isso que a gente fala que ciência ela está muito interligada com uma coisa. A gente divide para estudar cada área, mas elas em si estão interligadas. E aí a gente vai... Alguma dúvida aqui ou a gente pode passar para a próxima questão? Pode continuar. Então vamos lá. Agora envolvendo uma molécula maior. No Enem de 2011, a bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídios. Os sais biliares são esteroides sintetizados no fígado a partir do colesterol. E sua rota de síntese envolve várias etapas partindo do ácido cólico, representado na figura. Ocorre a formação dos ácidos glicocólicos e taurocólicos. O prefixo glico significa a presença de um resíduo do aminoácido glicina e o prefixo tauro no aminoácido taurina. Aí você vê esse monte de nome de aminoácidos e tudo mais, você fica confusa e eu te garanto que não precisa, tá tudo bem. Vamos lá. A combinação entre ácido cólico e glicina ou taurina origina a função amida. O que é uma função amida? Essa terminação amida aqui, ela está relacionada com nitrogênios, funções nitrogenadas, que vamos dizer assim, e ela basicamente é um carbono que faz dupla. Aqui, infelizmente, não tem como eu desenhar. Se tivesse como desenhar, ficava mais fácil. Ele é um carbono, um Czinho, que faz uma dupla ligação com oxigênio e uma outra ligação simples com uma cadeia carbônica e uma quarta ligação com nitrogênio. Isso que classifica uma amida. E aí, continuando. Formada pela reação entre um grupo amina. A diferença do grupo amida e amina é que a amida tem essa presença dessa cadeia que eu mencionei antes, de um carbono fazendo uma dupla com oxigênio, enquanto a amina é qualquer grupo carbônico. Por exemplo, eu tenho aqui um um CH3 ligado ao nitrogênio. Isso configura uma amina. Desse aminoácido e o grupo. E aí essa questão quer saber que grupo que quando combinado com uma amina vai formar uma amida. E aí que a gente precisa lembrar das aulinhas de química orgânica,
Vamos fazer essa questão com calma. Falou aqui, carboxila do ácido cólico. Eu tenho aqui a minha molécula do ácido cólico. E aí, uma carboxila, ela é uma forma de a gente falar que é tipo um derivado, ou uma forma que a molécula se organiza, formando um ácido carboxílico. O que é a função do ácido carboxílico? Vamos localizar aqui na molécula. Um ácido carboxílico, ele é caracterizado por um carbono, fazendo uma dupla ligação com oxigênio, e este carbono fazendo dupla também está ligado com uma hidroxila, ou seja, uma molécula de OH. E aí a quarta ligação dele se dá por outra cadeia carbônica. Então a minha carboxila é essa aqui. Letra B, um aldeído. Aldeído, ele é basicamente a mesma configuração do ácido carboxílico, que é essa aqui, só que sem o oxigênio. Em vez de estar ligado a um OH, uma hidroxila, ele está ligado só a um hidrogênio. É isso que classifica um aldeído. Uma hidroxila, ou seja, aqui seria uma hidroxila? Não necessariamente. Por quê? Quando ele diz hidroxila, perdão, aqui é uma hidroxila. Mas quando ele menciona essa hidroxila, muitas vezes ele está falando sobre um simples OH. Como, por exemplo, aqui eu tenho essa função aqui, que é um carbono fazendo uma ligação com esse OH. Isso aqui classifica como um álcool. Isso aqui seria essa presença de hidroxila. Aqui também seria essa presença de hidroxila. E aqui seria mais complicado, porque isso aqui já é uma outra função. Temos cetona. Uma cetona nada mais é do que eu tenho um carbono fazendo dupla com uma O. E ao invés daqui ser uma hidroxila ou qualquer outra coisa, seria outro grupo carbônico. Então seria, por exemplo, CH2, C fazendo dupla com O, e aqui seria outro grupo carbônico, tipo um CH3, por exemplo. E o último é o éster. O éster funciona basicamente como... Quase tudo funciona muito como esse grupo da carboxila. Que seria o quê? Um éster, ele é um C fazendo dupla O. Uma dessas ligações com o carbono vai ser outro grupo carbônico, que nem está aqui. E ele também vai estar ligado a um oxigênio, mas esse oxigênio vai estar ligado em outro grupo carbônico. É por isso que desenhar seria mais necessário, para ficar menos confuso. Mas o que eu quero dizer? A questão, ela quer que você consiga conciliar funções para dar uma nova. Que função, dentre essas aqui, que a gente achou na molécula, que as funções que a gente de fato encontrou nessa molécula foram o ácido carboxílico, que isso aqui configura uma carboxila, e uma hidroxila, que seria esse daqui e esse daqui. Não tem outras. Aqui também tem outra hidroxila, que isso aqui configura um álcool. Não tem outra função orgânica aqui. Então, qual dessas que a gente poderia utilizar para formar uma amida? Se eu sei que não tem aldeído, já cortei. Não tem cetona, cortei. Não tem éster, cortei. Eu fiquei entre essas duas opções. E aí eu te pergunto, qual delas você acha que vai junto com uma amina? Pensa em amina como sendo só nitrogênio. Qual delas que combinadas vai formar uma amida? Lembrando que uma amida, ela é um C dupla O ligado a um nitrogênio aqui, cadeia carbônica. Uma amina seria, por exemplo, se aqui em vez de OH eu tivesse nitrogênio, NH2, por exemplo. Isso configura uma amina. Qual dessas você acha que é a resposta certa? Olha, desculpa, mas eu não entendi nada do que você falou. Não entendi nada. É porque nada. eu precisaria... Eu vou fazer o seguinte, calma aí. Tá na apresentação? É que essa parte de falar de fórmula é mais complicadinho. Vou abrir o Paint, só esperar um cadinho que o meu computador é lento. Você consegue enxergar? Eu não tive professor de química durante o ensino médio inteiro, só nesse segundo semestre que arrumaram uma professora, então eu tô totalmente desligada de qualquer assunto de química, por isso que eu tenho muita dificuldade. Aí ia ficar muito complicado. Porque aí a gente precisaria ver com você
Questões de cadeia carbônica. Tá, mas deixa eu tentar analisar aqui. Gente. Tá, vamos lá. Na química orgânica, a gente trabalha muito, você reparou, com aquela molécula lá que a gente viu, que a gente trabalha muito com carbono, certo? Certo. Vamos com calma. O carbono, ele pode ter várias coisas. Por exemplo, se eu tiver aqui um CH3, CH2... gente, vai ser difícil desenhar, mas tá tudo bem. Um CH3. Isso aqui é uma cadeia carbônica. A gente pode dar nomenclatura, mas a gente não vai focar nas nomenclaturas. E o que importa isso aqui é uma cadeia carbônica. Se você reparar, todos os carbonos sempre vão fazer 4 ligações. Sempre. Então, por exemplo, esse carbono aqui, se a gente destrinchar ele, é como se ele estivesse fazendo isso aqui. CH, outro CH, CH, e aqui tem outro carbono. Até aqui tudo bem? Uhum. Você sabe sobre a questão dessas ligações aqui? Ligações simples, dupla? Sim. Ótimo, ótimo. Vamos partir daí. Então, todos os carbonos sempre precisam estar fazendo uma ligação, 4 ligações. E assim é uma forminha de fazer uma forma mais destrinchada. Na química orgânica, a gente pode fazer de uma forma mais simplificada, que a gente denomina forma de bastão, que é basicamente a gente faz esse tracinho, em que cada vértice desses bastões equivalem a isso aqui. Eu desenhei essa molécula, essa cadeia carbônica, em forma de bastão. E ele ficaria assim. Aqui é CH3, como aqui eu já tenho duas ligações de carbono, nesse carbono central, aqui seria um CH2 e aqui outro CH3. Vamos devagar, sem problema, vamos lá. A partir disso aqui, a gente tem o que a gente chama de função orgânica. As funções orgânicas são átomos ou moléculas diferentes de hidrogênio e carbono que estão ligadas na cadeia carbônica. Por exemplo, eu vou fazer aqui CH2, não, CH3, CH2 e eu vou ligar isso aqui com OH. Meu Deus, parece um G. Aqui um OH. Isso daqui é uma função orgânica que a gente chama de álcool. Sempre que eu tiver um OH, ou melhor dizendo, uma hidroxila, que é o nome dessa molécula aqui, ligada a um carbono, o nome disso é álcool. Aquela questão que eu falei com você, eu não sabia dessa informação, que você não tinha... Como é que aumenta o tamanho do braço? Eu não sabia da informação que você não tinha professor de química, então realmente aquela questão vai ficar mais difícil, porque a gente precisa trabalhar em etapas. É tipo assim, química orgânica a gente começa construindo para depois ficar mais difícil. A gente já começa mais difícil, realmente não dá. Mas aquilo que eu te falei é uma função orgânica. Existem várias outras. Deixa eu até ver qual que é a próxima questão, que às vezes fica até mais fácil. Deixa eu ver. Essa daqui é a resposta. Tá, essa aqui dá para trabalhar. Essa aqui é mais tranquila. Dentro das várias funções orgânicas que a gente tem envolvendo o oxigênio, que são as funções oxigenadas, e a gente tem mais ou menos assim. Aquele que eu mencionei, CH3, CH2, OH. Isso aqui é um álcool. Temos CH3, CH2, outro CH3 e esse CH aqui não pode ser 2, né? Porque eu já fiz errado. Lembrando que carbono sempre só faz até 4 ligações. Então, quando a gente tem essa configuração aqui, misericórdia, escrever com mouse é difícil, hein?
Quando a gente tem essa configuração aqui, isso é uma cetona. É o nome que a gente dá para cetona. Outra função que nós temos é C, dupla O, um hidrogênio. Esse Rzinho aqui é tipo como se fosse outra cadeia carbônica, como se fosse isso aqui ligado, só que para poupar tempo na hora de escrever. Isso aqui é o que a gente chama de aldeído. Essa daqui é o ácido carboxílico. E aí a gente tem também essa daqui, que é o éster. Estou explicando assim que vai ficar um pouquinho complicado, mas vamos lá. A gente tem diferentes combinações para funções orgânicas, e essas combinações elas alteram alguma característica da molécula. Por exemplo, a acetona, que geralmente usa para tirar esmalte, ela é uma forma, um derivado da própria cetona. Se a gente pegar a fórmula molecular dela, seria algo parecido, teria essa cadeia aqui dentro dela. E aí, quando a gente vai para a questão, essa daqui que... Cadê? Essa questão aqui de... Tá carregando, calma um momentinho. De 2012, ela basicamente vai falar um monte de coisa, mas ela quer, ó, identifique funções orgânicas presentes simultaneamente nas duas moléculas. E aí vamos fazer com calma. A gente tem toda essa lambança aqui que parece que vai dar dor de cabeça, mas acredite, é tranquilo. Toda vez que você vê esse tracinho preto, quer dizer que tá para frente. É porque como no papel, que é uma superfície plana, a gente não tem como desenhar para baixo, para trás e para frente. Então é como se tracinho preto tá para frente, tracinho tracejado assim tá para trás. Mas isso não vai interferir aqui não. Aí ele pede para você identificar as funções orgânicas. E eu não tô com o mouse aqui, calma aí. Já dei a resposta. Tudo bem, vamos para a resposta aqui. São essas aqui. Pontinho aqui. As funções orgânicas sempre vai ser... Tá vendo que tem esse monte tracejadinho aqui? Esse monte de traço? Função orgânica sempre vai ser onde tiver elementos aparentes. Aqui vai ser uma função orgânica. Aqui caracteriza uma função orgânica. Onde tiver hidrogênio e só traço, não é nenhuma função. Nenhuma função orgânica. É só carbono e hidrogênio. Aqui, ó. Nessa outra molécula. Isso aqui é uma função orgânica, isso aqui é uma função orgânica, isso aqui é uma função orgânica. Sempre que tiver moléculas ou átomos aparentes. Se tiver só tracinho ou hidrogênio, não é função orgânica. E aí, a gente tem esses vários aqui, mas vamos concentrar no que a gente sabe. Eu tenho carbono, carbono e carbono. Quando eu só tenho 3 carbonos e o do meio, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio, isso aqui a gente chama de cetona. Essa aqui é aquela cetona, que eu tenho 3 grupinhos, 3 carbonos aqui, e o do meio faz dupla com o O. Aí você pode pensar, e essa aqui também seria uma cetona? Essa aqui não, por quê? Aqui é um carbono, aqui é outro, só que esse outro carbono, ele está ligado a um oxigênio. Se é um carbono fazendo dupla com um oxigênio e ele está ligado a outro oxigênio e esse outro oxigênio está ligado a outro carbono, isso aqui é um éster. Isso aqui configura como a função orgânica éster. E aí, se a gente for na de baixo, a gente consegue achar outras 3 funções. Um simples OH ligado a um carbono, isso aqui é um álcool. Mais uma vez, 3 carbonos juntinhos com uma dupla, isso aqui é uma cetona. E aqui de novo, eu tenho essa dupla aqui. Parece que vai ser cetona, mas aí está ligado em outro oxigênio e não em 3 carbonos.
Então, e esse outro oxigênio está ligado a outro carbono, isso aqui configura um éster, a resposta certa seria a letra B. Eu estou tentando, vai ser muito difícil de explicar a química orgânica a partir disso, porque a gente precisaria trabalhar, sabendo dessa informação que você passou, a gente precisa trabalhar desde o começo. E o começo seria mostrar bem devagar o que são cadeias carbônicas, fazer alguns exercícios para você ficar familiarizado, porque realmente, se ficar só nesses tracinhos aqui, eu até te peço desculpa por isso, eu não sabia dessa informação, mas ficar só nesses tracinhos aqui vai ficar muito difícil para você. De verdade. Não precisa pedir desculpa, não. É normal. Tava difícil de professor mesmo. Esses tracinhos que tem ali, que parecem um sinalzinho de Wi-Fi, ele seria que tipo de ligação? Peraí, esse daqui, peraí. Esse daqui que você tá falando? Aham. Esse daqui é uma ligação cada tracinho desse, pensa que é uma ligação simples. Esse tracinho Wi-Fi e esse aqui mais grossinho também são ligações simples. O que difere neles é que, por exemplo, imagina, não sei se você está com seu celular perto, mas imagina que seu celular está deitado, está apoiado em algum lugar. E aí quando você escreve nele, você consegue colocar para cima, para baixo, para esquerda, para direita, não consegue? Uhum. Mas se você afundar seu dedo não vai passar para dentro do celular. Você não atravessa o celular, certo? Só então se estivesse por cima dele? Isso. Aí, esse tracinho mais escuro é pra dizer que tá pra cima que eu digo, tipo, o celular tá deitado, aí em cima do celular seria esse tracinho preto, e embaixo do celular seria esse tracinho mais tracejado. Entendeu mais ou menos? A gente pode mostrar também, que acho que fica melhor ela vendo visualmente a estrutura, né, por imagens, a gente pode estar trazendo do que vendo essa fórmula estrutural. Sim, poderia ser também. A gente pode aprender e com compostos mais fáceis, menores. A gente pode estar trabalhando na semana que vem. Porque a gente vê muito, acaba caindo bastante estruturas assim, né? E é uma questão muito rápida, você bate o olho e consegue ver. Mas tem que ter um estudo, que é bem complexo. A gente pode estar trabalhando os principais, que são esses aí, ó, o éter, o éster, cetona. Eles têm tudo assim. Tudo você decora. Cetona, cetona, tudo assim. Tudo kitzinho ali que você tem que estar decorando. É que fazendo exercício ajuda também a você decorar essas questões. Por exemplo, pra gente que tá. Até porque a gente estuda química, né? Aí você pode usar isso como desculpa. Mas, por exemplo, pra gente que tá mais familiarizado, a gente bate o olho e já vê onde que tá. Só que como você mencionou que você não teve aulas de química sobre essas questões, fica muito mais difícil. Muito. Então, pra gente partir desse princípio aqui, a gente teria que você tivesse essa base. Como você não tem, a gente está disposto para a semana que vem fazer uma coisa mais simples, justamente para você começar a pegar essas questões de orgânica, porque geralmente questão de orgânica ou vai cair como você respondeu antes, que dá para misturar biologia, que dá para misturar física, ou vai cair química orgânica pura, que é isso aqui, você identificar funções orgânicas. Então a gente pode fazer para a semana que vem um apanhadinho mais simples sobre essas questões, começando desde o começo de química orgânica mesmo, sobre tipos de ligações, cadeias carbônicas, que parece difícil, mas não é. É que esse conteúdo ele é acumulativo. Então a gente precisa trabalhar ele desde o comecinho até o final. Mas ele em si não é difícil. Não é difícil. Olha, pra vocês é fácil falar. Não, sim, eu sei dessa realidade. Mas eu digo no sentido de você já saber o que é uma ligação simples já ajuda muito. Já é um adianto incrível, maravilhoso. E aí a gente pode trabalhar com você, né? A gente se dispõe, sem problema nenhum, fazer de uma maneira mais simples. Por exemplo, quando a gente montou essa aula, a gente sempre vai com base de tipo, eles sabem até isso aqui porque as escolas, teoricamente, já ensinaram isso. A gente está trabalhando questões mais revisionais.
Você mencionando que você não viu esse conteúdo, realmente dificulta um pouco no sentido de a gente avançar aqui. Mas a gente está falando que vai poder trazer esse conteúdo de química orgânica desde o início, começando do básico mesmo. Então, eu sabendo o básico, tipo, o que que é, qual a cadeia da acetona, do éster, desses negócios assim, eu já consigo uma boa base para fazer o Enem, né? Sim, sim. Não precisa ter toda uma revisão do ensino médio, só o básico. Sim, sim. Só com o básico já fica melhor. E vai desligar. Vai desligar? Então, o que eu quero dizer, Júlia, em química orgânica a gente trabalha muito nomenclatura. Com você, a gente trabalharia mais essa questão de cadeias. Seria isso. Tudo bem pra você? Desligou? Desligou.